Olá, tudo bem? Hoje é quinta-feira. Nós vamos ver aqui a quinta aliá da porção semanal da Parashá Korach, no livro de Bamidbar, números 17, 16 até 17, 23. Nós vamos estudar pelo método Pardes, que é o Pshat, Remes, Drash e Sod, ok? Tendo essa visualização, claro, resumido, também referenciado pelo Talmud, vamos colocar referência ao Talmud, com lentes racídica e a aplicação para o nosso Bnei Noach, ok? Então vamos iniciar os nossos estudos, primeiro fazendo a bênção, né? Que as palavras da nossa boca e as preces do nosso coração possam ser aceitas por Ti, Senhor, nossa rocha, nosso Redentor. Faz, Senhor, a obra das nossas mãos prosperar, prospera, Senhor, a obra das nossas mãos. E que Mashiach venha ainda em nossos dias. Amém e amém. Então vamos lá, gente. A quinta aliá da Parashá Korach, que está lá no livro do Bamidbar, que é o número 17, 16 até 23, na contagem litúrgica da Torá, ela encerra de forma milagrosa a disputa sobre a legitimidade do sacerdócio, o Querumá, após as rebeliões e as pragas. Deus ordena um teste definitivo. Cada príncipe das 12 tribos deve trazer um cajado de madeira com o nome de sua tribo escritas nele. O cajado de Aharon representa a tribo de Levi. Todos os cajados são colocados no tabernáculo. No dia seguinte, apenas o cajado de Aharon, que é Arão, né, floresce, brota gomos, floresce e produz amêndoas maduras. Ok? Onde é que nós vamos encontrar essa referência? Ali no livro de Números, né? 17, 16, 24. E também temos algumas referências também ligadas ao acesso disso dentro da Parashá. Bom, então, na sequência, esta passagem crucial é analisada através da metodologia do Pardes, como eu já disse antes, sobre uma ótica filosófica da filosofia racídica, com aplicação diretos ensinamentos universais para Bnei Noach, filhos de Noé. O que tem nessa Parashá? Vamos ver o conteúdo da Parashá, da aliá. Após a rebelião de Korach, que foi visto na aliá passada, e a destruição das insurgências, ainda permanecia no povo uma dúvida, ansiosa, mas havia uma dúvida, uma sensação ruim. Quem havia sido realmente escolhido por Hashem para o sacerdócio? Para encerrar definitivamente essa controvérsia, Deus ordena que cada tribo entregue uma vara com o nome do seu líder. A vara de Aharon representa a tribo de Levi e é colocada junto às demais diante da arca do testemunho. No dia seguinte, a vara de Aharon é a única, não apenas floresce, mas produz simultaneamente brotos, flores e amêndoas maduras, demonstrando de forma sobrenatural, inequívoca, a escolha de Deus. O texto está lá, como eu já disse, em Bamidbar 17, 16 até 23. Esse texto diz que cada líder entrega uma vara, incluindo a de Aharon, pela tribo de Levi. As varas são colocadas diante da arca de Mishkan. No dia seguinte, a vara de Aharon floresce, produz brotos, frutos, amém. Isso serve como sinal divino
para cessar as murmurações contra Moshe e Aharon. O sentido literal, o pshat. O texto bíblico ele foca o milagre visível estabelecido para erradicar as contradições políticas e espirituais do acampamento. Inscrição do nome. O nome de cada príncipe é gravado em seus respectivos cajados. É o nome de Aharon é gravado no cajado de Levi. O depósito disso. Os cajados são colocados dentro da tenda do encontro, diante da arca do testemunho, Edut, que é chamada Edut. A escolha, então, aí acontece a escolha. Deus avisa, o cajado do homem que eu escolher florescerá. Então, seria o sinal divino já previamente avisado. O milagre quádruplo, na manhã seguinte, Moshe entra na tenda e o cajado de Aharon operou 4 transformações orgânicas simultâneas. Brotou, ou seja, germinou, produziu botões, floresceu, gerou amêndoas maduras. Ok? Isso está no livro de Bamidbar, 16 a 24. Literalmente, minha gente, o texto mostra um milagre apenas a vara de Aharon floresce, provando sua escolha divina como sacerdote. O povo vê, reconhece que a liderança espiritual não é decisão humana, mas vontade de Deus. Hashem instrui Moshe a recolher 12 varas, uma de cada tribo. Sobre cada vara escrito o nome do líder tribal. Na vara de Levi, escreve-se o nome Aharon. As varas são depositadas no Mishkan, diante do Aron HaEdut, que é a arca do testemunho. Aron HaEdut. No dia seguinte, diz assim o texto, Bamidbar 17, 23. E eis que a vara de Aharon da casa de Levi floresceu, produziu brotos, deu flores e amadureceu amêndoas. O milagre tinha um propósito claro, demonstrar publicamente que o sacerdote pertencia a Aharon, por decreto divino, e não por ambição pessoal. Depois nós vamos comentar, vamos continuar fazendo aqui a análise, e agora vamos fazer a análise da alusão, das dicas que estão implícitas, ok? Que é o caso do remes, que é a segunda letra do acróstico pardês, o R, né? A escolha dos elementos esconde princípios profundos de causa e efeito espiritual. Por que amêndoas? Shkilin. Por quê? O famoso comentarista Rash, ele explica que a amendoeira é a árvore que floresce mais rápido na natureza, e isso alude à velocidade do julgamento divino. Quem quer que tente contestar a autoridade do sacerdócio ordenado por Deus, sofrerá as consequências com extrema rapidez. Aconteceu lá com o Korah, o cajado seco. Vamos dar uma olhada no aspecto do cajado. A madeira morta, cortou a madeira, ela ficou seca, vai secar, vai virar um cajado, ok? Vai virar uma vara, aonde a maioria dos homens usavam. Ela é cortada e voltar à vida alude à ressurreição dos mortos, ou seja, o Terriat Hametim. E o fato de que a liderança legítima tem o poder de trazer vitalidade divina àquilo que está espiritualmente árido e sem vida. A vara seca, que floresce, alude à vida que surge do que parecia morto. O florescimento em 3 estágios: brotos, flores
e frutos. Sugere que o serviço divino deve ser contínuo e frutífero. A amêndoa, que amadurece rapidamente, simboliza prontidão e zelo no serviço. Lembrando que tem mais um detalhe. Em 24 horas, eu sei que é possível fazer um florescimento, não digo um ressurgimento de uma árvore morta, cortada, um cajado seco, mas nós podemos cortar um galho e fazer com que ele continue e dele surge uma nova planta. Mas isso não é em 24 horas. E isso foi um dos milagres aqui revelados. A vara representa o ser humano, minha gente. A vara seca parece morta, incapaz de produzir vida. Contudo, quando conectada à vontade de Hashem, torna-se fonte de crescimento. O processo descrito pelo texto é significativo. Bruto é o feidar em hebraico. A flor em hebraico é tzitz. E o fruto maduro, o shkidim. Normalmente, essas etapas levam meses. Aqui ocorreu instantaneamente, em 24 horas. Então, Remes sugere que quando uma pessoa se alinha completamente à vontade divina, processos espirituais que normalmente exigiriam muito tempo podem ser acelerados. Os comentaristas observam que a amêndoa, a shaked, está ligada à raiz hebraica shakad, que significa vigilância, diligência, prontidão. Há uma ligação de ligação fonética. Então, eu vejo, como diz ali o texto de Ismiahu, que declara também, reforçando essa ideia, diz assim o texto do livro de Ismiahu, Isaías, né? Eu velo, shoked, pela minha palavra para cumpri-la. A amêndoa simboliza a rápida concretização da vontade divina. Isso nós analisamos rapidamente, muito rapidamente, no livro de Remes. Agora vamos dar uma olhadinha no homilética, ok? E na homologação talmúdica, que é o Drash, ou Drush, alguns dizem Drush ou Drash. Os sábios do Talmud analisam a dinâmica social e a integridade de Moisés. Preservação contra suspeitas. O Talmud e o Midrash observam que Moshe colocou o cajado de Aharon exatamente no meio dos outros cajados. Ele fez isso para que o povo não dissesse: Moshe colocou o cajado do seu irmão mais perto da presença divina. Ficou tudo junto, molho todo junto. Do lado de dentro, isso floresceu. Então, não é há um favorecimento, né, do seu parente. O sinal eterno, o cajado florescido, foi preservado ao lado das tábuas da lei. Está escrito isso lá no Talmud Yoná, no Tratado de Yomá 52b. Ensina que, séculos mais tarde, o rei Josias, né? Josias, ocultou o cajado de Aharon junto com a arca da aliança para protegê-lo antes da destruição do primeiro templo. O sinal contra a rebeldia permanece intacto no plano espiritual. Onde é que nós vamos encontrar isso? Essa é referência ao cajado, né?
O Talmud, no Tratado de Berahot 6b, ele associa a amêndoa à rapidez da punição divina, mas aqui também a rapidez da confirmação da escolha de Aharon. O Midrash Rabbah, é outro tratado do Talmud, ele diz assim que a vara de Aharon mostra que o verdadeiro líder não busca o poder, mas ele busca florescer em serviço. E a Hassidut também nos traz uma lição, dizendo que a vara representa o coração humano. Mesmo o circo pode florescer quando conectado à santidade. O florescimento é a revelação da vitalidade interior que estava oculta. O Midrash, minha gente, destaca que Hashem não realizou apenas um milagre de florescimento. Poderia ter feito surgir apenas flores ou apenas frutos. Por que mostrar todas essas etapas, então? Os sábios ensinam que Hashem quis mostrar que a liderança legítima não aparece de forma abrupta. Mesmo quando o líder é escolhido por Deus, existe um processo. É o potencial, o desenvolvimento e a maturidade. O milagre revelou todo o ciclo da vida espiritual. O Talmud ensina um princípio semelhante. Quem foge da honra, a honra o persegue. Aharon jamais buscou poder. Ao contrário de Korah, sua liderança era marcada por humildade e serviço. Por isso, justamente, ele foi elevado. Então, vamos fazer agora uma comparação, tá? É o contraste central que permanece. Korah, ele buscava uma posição. Aharon buscava servir. Korah buscava ambição pessoal. Aharon, a missão divina. Korah, ele fez a contestação para buscar esses objetivos dele. E Aharon foi humilde, se submeter à vontade divina. Se não for, não tem preocupação com isso, então que haja o julgamento divino. E Korah buscou a divisão, enquanto Aharon buscava a conciliação e a paz. Os sábios também associam Aharon ao ideal de amar a paz e perseguir a paz. É uma das características de Aharon. Sua vara floresce porque sua liderança gera vida. Isso tudo nós estamos dizendo, minha gente, de uma maneira bem resumida. E vamos continuar resumindo, vamos dar uma olhadinha no Sod, resumidamente também, que é o mistério, a lente haxídica do segredo, que tem por trás do místico, né? Vamos ver um bocadinho do místico, do segredo que está por trás disso. O hasidismo traduz milagre botânico em um mapa para o refinamento da alma humana. Ok? Então vamos lá. O segredo do cajado, no matê, cajado matê. Em hebraico a palavra para cajado é matê, que compartilha a raiz da palavra lechatot, que é inclinar, submeter. Um cajado representa retidão, mas também flexibilidade, submissão, obtude. Aharon foi escolhido porque sua alma operava em total anulação do ego, servindo como um canal puro para a luz infinita. Os 4 estágios de crescimento. Vamos olhar o que tem por trás disso, misticamente. Brotar, criar botões, florescer e dar frutos, representa um processo de refinamento interno. O Hassidismo ensina que o verdadeiro líder, o servo de Deus, não apenas dá frutos, ações práticas, mas também as flores, entusiasmo, beleza, o amor, o serviço de Deus. São aspectos visíveis. O amargo que se torna doce. Como é que é isso?
Vamos entender direitinho? A amêndoa, pessoal, ela, no início do seu crescimento, é extremamente amarga. Somente quando madura, ela se torna doce. A liderança de Aharon liderava com arrependimento e retificação de pecados as amarguras do povo para transformá-las em doçura espiritual, em um retorno, num techuvá, num concerto de cuna. A vara simboliza a Sefirá de Esod, o mundo da formação, que é o canal de vida. O florescimento é a revelação da luz oculta, mostrando que a vitalidade espiritual pode emergir do que parece inerte. O processo de broto, flor, fruto reflete os mundos de Asiá, Yetzirá e Briá, de baixo para cima. Ok? Asiá, um mais baixo, Yetzirá, da formação, e Briá, o mundo da criação. Culminando em Atzilut, o mundo da emanação, as intenções da matéria ao espírito, nesse sentido de baixo para cima. Na literatura cabalística, a vara simboliza a linha de transmissão da Shekhinah para os mundos inferiores. O Zohar Kadosh ensina que a madeira seca representa os estados espirituais ocultos dos quais a vitalidade divina não é percebida. Quando a vara de Aharon floresce, revela-se uma luz que estava potencialmente presente. O florescimento simultâneo de brotos, flores e frutos, representa a união de três dimensões temporais: passado, raiz; presente, a flor; futuro, o fruto. No nível místico, isso revela que, diante da vontade divina, não existe limitação temporal. Aharon está associado a Sefirá de Reset, que é a bondade amorosa. Por isso é doce. A bondade verdadeira gera crescimento ao seu redor. Assim, a vara floresce porque a energia espiritual de Aharon é expansiva, vivificante e harmoniosa. Vamos lá, minha gente. Vamos fazer algumas referências para vocês acompanharem, quiserem fazer consulta. Tratado de Sanhedrin 110a. Os sábios discutem os eventos da revolta de Cora e destacam que a disputa nasceu da busca da honra, do kavod, né, e do poder. Em Pirkei Avot 5:17, nós vamos ver também mais um detalhe do estudo. Dentre os sábios, toda controvérsia que é em nome do céu perdurará. A que não é em nome do céu não perdurará. Assim, a disputa de Cora é apresentada como exemplo clássico de uma controvérsia não motivada pela vontade divina. Já o Tratado de Yomá 71b vai nos ensinar. Aharon é retratado como paradigma de humildade, dedicação ao serviço divino. E no Avot de Rabi Natan, que é outro tratado também talmúdico, 12, né, ele demonstra que Aharon promovia reconciliações entre pessoas, restaurava a paz entre famílias e as comunidades. Nós vimos isso em várias passagens da Escritura. Nós podemos verificar esse aspecto conciliador de Aharon. Vamos colocar uma lente racídica agora. Vamos botar uma lente racídica para a gente analisar detalhes racídicas que estão implícitas também. Os mestres racídicos observam que a vara era originalmente um pedaço de madeira sem vida. A mensagem é profunda. Muitas vezes as pessoas sentem que sua vida espiritual está seca, sem inspiração, entusiasmo ou crescimento. Eu não sei se sua vida está assim, mas isso tem solução. Contudo, tem solução. A alma jamais perde a sua conexão essencial com o Criador. Existe sempre um fio
um liame. Quando alguém se aproxima de Hashem com sinceridade, até mesmo uma vara seca, uma vida espiritual seca, sem vida, sem inspiração, sem entusiasmo, pode florescer. Então há esperança. O Rebbe de Lubavitch, ele ensinou diversas vezes que o verdadeiro milagre não é apenas produzir flores, é revelar o potencial oculto que já existia. Aharon não recebeu algo novo. Sua vara revelou externamente aquilo que já era verdadeiro internamente. Assim também ocorre com cada alma de cada ser humano. O trabalho espiritual não consiste em criar nova identidade, mas revelar a centelha divina já presente. Moré, e qual a aplicação? Para que isso serve para nós, Bnei Noah? Então vamos lá? O milagre do cajado de Aharon estabelece parâmetros universais para a conduta e a fé dos filhos de Noé. O fruto prático como prova de espiritualidade. O teste do cajado ensina que a verdadeira espiritualidade não se mede por discursos eloquentes, intelecto arrogante ou resoluções sociais, como tentou Korah. A espiritualidade, aprovada pelo Criador, é medida por frutos tangíveis, que é a integridade moral, atos de bondade e justiça e o cumprimento das 7 leis de Noé. Se o caminho espiritual de uma pessoa não gera amêndoas doces, que é a paz, a estabilidade, a moralidade, ele é como os cajados secos das outras tribos. Ok? A aceitação da porção individual divina. A revolta em Israel ocorreu porque cada tribo queria o papel que pertencia à outra. E nós temos que lembrar que cada povo tem o seu papel. Nós não precisamos tomar lugar do povo de Israel. Nós temos o nosso papel como Benoa, como filhos de Noé. E você e eu, individualmente, temos o nosso papel. Ninguém precisa de desejar o papel do outro. Cada um de nós foi criado individualmente para exercer um papel, uma função específica que Deus escolheu você ou a mim para fazer. Ninguém poderá fazer aquilo para o qual você foi escolhido. Somente você, somente eu. Cada um de nós tem um papel individual. Para o movimento Bnei Noah, esta aliá é a validação definitiva de que Deus distribuiu funções diferentes na engrenagem do mundo. O gentio justo não precisa buscar caminhos ou mandamentos que não lhe foram designados pelo Criador. Sua retidão brilha intensamente quando ele faz o que lhe é próprio, o cajado florescer dentro das suas fronteiras morais e universais. E isso é o que está faltando para o nosso papel para trazer o Mashiach, para que o Mashiach se manifeste em nossos dias, amém, amém, e que seja em nossos dias, amém, amém. O respeito à linhagem da Torá. Ao fazer florescer o cajado de Aharon, Deus deixou claro para todas as nações do mundo e para todas as gerações que o povo de Israel e sua liderança rabínica autêntica são guardiões e intérpretes oficiais da Torá. O Benoa consolida sua conexão com o Altíssimo ao estudar as diretrizes das 7 leis universais sob orientação e transmissão dessa mesma autoridade preservada por Deus. A aceitação da autoridade divina. Como é que isso acontece? Reconhecer a liderança espiritual autêntica é escolhida por Deus, não por ambição humana. Ela é escolhida por Deus e não é pela ambição humana. Reconhecer a liderança do nosso Rav Yaakov, no caso do movimento da no Brasil, é importante para cada um de nós estarmos conectados, agarrados, conforme diz o livro de Zacarias, que é agarrado da veste do judeu.
vida que floresce. Mesmo em situações de aridez espiritual, é possível florescer com fé e boas ações. O serviço frutífero, a vida justa deve produzir frutos. Atos de bondade, justiça e paz. Mesmo que você não concorde com algum ato de liderança ou de governo, você deve ter o respeito e fazer os caminhos corretos para poder fazer a contestação. A Hassidut tem que ser aplicada. Vamos aprender como é que é aplicada a Hassidut, no nosso caso. A vara de Aharon ensina que cada pessoa pode ser um canal de vitalidade espiritual, trazendo luz e vida ao mundo através das suas ações. Embora o sacerdócio seja uma instituição exclusiva de Israel, a mensagem dessa aliá é universal, porque cada povo tem o seu papel, cada pessoa tem a sua missão pessoal. E vamos entender então algumas aplicações para nós. A primeira, a verdadeira autoridade nasce do serviço. O modelo de Aharon ensina que a liderança não significa dominar pessoas, mas servi-las. Todo Benoa que exerce influência sobre sua família, trabalho, comunidade, deve liderar pelo exemplo. Eu tenho que ser cumpridor das leis de Noah, primeiramente eu. Segundo, estou falando no final, ele deu uma pausada aqui. Segundo, nem todo crescimento é imediato. A vara mostra broto, a vara mostra fruto, a vara mostra flor e depois ela mostra fruto. O crescimento espiritual ocorre por etapas. Não adianta você querer pular as etapas. Não se deve desistir porque ainda não se vê o fruto final. O trabalho é árduo, o caminho é comprido. O Rav Yaakov costuma contar uma história de que uma pessoa foi visitar antigamente lá em Jerusalém e ele no caminho encontrou umas crianças e queria saber sobre o caminho, o melhor caminho para chegar até Jerusalém, até o templo. Ele perguntou para os meninos qual o caminho para chegar a Jerusalém e ao templo. Eles disseram que existe um curto comprido e um comprido curto. Ele falou, bom, então eu prefiro o curto comprido, porque ele é curto. Ele disse, então você vai por aqui. E ele foi. E ao chegar, ele se deparou com os muros, com a muralha de Jerusalém. E teria que dar uma volta enorme para achar os portões. Ele voltou revoltado. E ao encontrar de novo esses meninos, eles disseram, vocês me enganaram. Eles disseram que era o caminho. Eles disseram, não te enganamos, nós dissemos que era o caminho curto comprido. Porque ele é curto para chegar, mas é comprido para poder entrar. Está longe, distante do portão. O comprido curto é este daqui. É o caminho aqui da direita, onde você vai demorar um pouco para chegar aos portões, mas vai chegar ao portão e entrar imediatamente em Jerusalém. Então, não se deve desistir porque está demorando, mas perseverar. E o fruto vai aparecer. E o terceiro, potencial oculto para florescer. Mesmo quem se sente distante de Deus pode revelar capacidades espirituais inesperadas. Uma vara seca tornou-se uma árvore em miniatura diante da presença divina. O quarto ensinamento, evitar disputas motivadas pelo ego. A história de Korah, que ensina que conflitos movidos por orgulho produzem destruição. O caminho de Aharon produz paz, unidade e crescimento. O quinto ensinamento, o quinto aspecto, tornar-se um agente de paz. A maior herança espiritual de Aharon não foi o sacerdócio, mas sim a sua capacidade de reconciliar as pessoas.
É isso que nós, Bnei Noa, viemos fazer, construir uma morada para Deus neste mundo. O Bnei Noa é chamado a ser um construtor de paz em sua família, na sua comunidade, na sua sociedade. O ensinamento central da quinta liá é que a vara de Corã desapareceu na terra. A vara de Arão floresceu. A diferença entre ambas não estava na madeira, mas na intenção, na kavaná. Cada vida é conduzida pelo ego, produz divisão e esterilidade espiritual. Quando a vida é conduzida pela vontade de Hashem, aquilo que parece seco, sem vida, pode florescer, pode brotar, florescer, frutificar e revelar uma abundância que estava oculta desde o princípio. E chegamos à conclusão de que essa quinta liá, ela nos mostra que Deus confirma a liderança por meio de sinais de vida e florescimento. Pelo Pardês, nós vemos que a vara de Aharon é símbolo de renovação, prontidão e serviço frutífero. Para nós, Bnei Noach, a lição é clara. Mesmo no momento de esterilidade espiritual, é possível florescer, dar frutos, quando se vê em alinhamento com a vontade divina. Fica então aqui uma mensagem final. O caminho da humildade transforma uma vara seca em uma árvore carregada de fruto. Muito obrigado. Até a sexta liá. Tudo de bom, pessoal.